Bem-vindos de volta, pessoal. Muito obrigado por estarem aqui e um agradecimento especial a todos que se tornaram assinantes pagos no YouTube, no Substack e no Patreon. O apoio de vocês é o que torna possível a produção desse conteúdo. Nas próximas semanas eu vou realizar a minha primeira sessão de perguntas e respostas. Estou bem animado com isso e em breve vou compartilhar mais detalhes. Também vou explicar como vocês podem enviar suas perguntas. Então, se tiverem interesse, fiquem ligados. Agora vamos ao tema do vídeo de hoje. A economia global está passando por uma transformação enorme, realmente enorme e histórica neste momento. E cada um de nós vai sentir o impacto disso por muitas décadas. A globalização parecia imparável. As cadeias de suprimentos se estendiam por continentes, os produtos circulavam livremente entre fronteiras, o capital fluía com uma facilidade sem precedentes. E o dólar dos Estados Unidos tornou o sistema financeiro internacional. Muitos economistas acreditam que o aumento da interdependência econômica não só promoveria prosperidade, mas também reduziria os conflitos geopolíticos. Pois bem, hoje, alguns dos principais economistas do mundo estão alertando que essa era pode estar chegando ao fim, e rápido. E junto com isso, a era do dólar dos Estados Unidos como moeda dominante e incontestável do mundo também está terminando. O economista-chefe do Fundo Monetário Internacional fez recentemente um alerta contundente sobre o futuro da economia global. Segundo o FMI, o mundo enfrenta riscos crescentes de algo que eles descrevem como uma guerra econômica de retaliação. Tarifas, sanções, controles de exportação, restrições comerciais e rivalidades geopolíticas estão cada vez mais remodelando o sistema econômico global. E o que é ainda mais preocupante, eu diria, é que o FMI teme que a fragmentação atual do comércio acabe se espalhando para o próprio sistema financeiro, o que poderia reduzir a dependência do dólar americano e incentivar o desenvolvimento de mecanismos alternativos de pagamento. O principal economista do FMI, Pierre-Olivier Gourinchas, argumenta que os países estão passando a enxergar a economia sob a ótica da segurança nacional e da competição geopolítica. Em vez de focar apenas em eficiência e livre comércio, os governos estão dando mais importância à resiliência, à autonomia estratégica e à segurança econômica. Agora, segundo os principais economistas do FMI, os países afetados por sanções e restrições comerciais estão cada vez mais buscando alternativas. E, sinceramente, como culpá-los por isso? Em vez de aceitarem a pressão econômica, eles estão construindo novas cadeias de suprimentos, estão desenvolvendo programas de comércio alternativos e, claro, estão tentando reduzir a dependência de países que veem como rivais geopolíticos. Como resultado, a economia mundial está se tornando menos integrada e mais fragmentada. O FMI teme que esse processo possa se acelerar nos próximos anos e, na prática, talvez já não haja mais volta. Durante boa parte do período pós-Guerra Fria, as barreiras comerciais foram caindo aos poucos. A globalização se expandiu rapidamente e as empresas passaram a organizar a produção com foco em eficiência, crescimento e redução de custos. As companhias fabricavam produtos onde a mão de obra era mais barata. Dá para dizer, com razão, que os países desenvolvidos exploraram continuamente as economias emergentes. Mas vamos deixar esse ponto de lado por enquanto. Eu provavelmente vou escrever mais sobre isso lá no meu Substack ou no Patreon. De qualquer forma, as empresas criaram cadeias de suprimentos que atravessavam vários continentes, o que permitiu reduzir os custos operacionais e, consequentemente, baixar os preços, certo? Bom, hoje esse modelo está mudando muito, mas muito rápido. Os Estados Unidos impuseram tarifas sobre a China. A China restringiu a exportação de minerais críticos. Países ocidentais também aplicaram sanções amplas contra a Rússia. Os governos criaram controles de exportação de tecnologia e muitos países adotaram subsídios industriais e restrições a investimentos para apoiar suas indústrias nacionais. As ferramentas econômicas estão sendo usadas cada vez mais como instrumentos de competição geopolítica.
Essa é basicamente a principal conclusão aqui. E o economista-chefe do FMI alerta que essas medidas costumam provocar retaliações, o que, claro, acontece mesmo. As sanções de um país levam às contramedidas de outro. Uma rodada de tarifas leva a quê? A mais tarifas. É assim que funciona. E isso cria o que o FMI chama de uma dinâmica de retaliação, em que as restrições econômicas vão se multiplicando com o tempo. A história mostra que esses ciclos podem se tornar muito difíceis de reverter quando acabam incorporados às políticas nacionais. Uma das consequências mais importantes desse novo cenário é a reestruturação das cadeias globais de suprimentos. Por muitas décadas, as empresas otimizaram suas redes de produção buscando eficiência e redução de custos operacionais. Bom, hoje em dia, muitos governos e empresas estão priorizando segurança e resiliência, como eu mencionei antes. E o conceito do chamado friendshoring tem ganhado cada vez mais popularidade. Ele incentiva as empresas a transferirem a produção para países politicamente alinhados. As companhias estão diversificando seus fornecedores, reduzindo a dependência de países específicos com os quais possam ter divergências. Mais suprimentos, setores que são semicondutores, baterias, produtos farmacêuticos, minerais, infraestrutura, estão sendo mais tratados como coisas estratégicas. O FMI agora afirma que os países afetados por sanções e tarifas não estão simplesmente aceitando essas restrições. E por que aceitariam? É claro que eles precisam defender seus próprios interesses, e fazem isso na medida do possível. Em vez disso, estão criando novas relações econômicas e também novos mercados alternativos. Por exemplo, a China, vamos pegar a China, ampliou o comércio com países do sul global. A Rússia redirecionou boa parte do seu comércio para a Ásia e a Europa está buscando novos acordos comerciais. Os países do BRICS continuam discutindo sistemas de pagamento alternativos, e eu recentemente entrevistei um especialista sobre o futuro do bloco BRICS. Então vale muito a pena conferir se você ainda não viu esse vídeo. É um conteúdo bem interessante e eu acho que ele vai te surpreender de várias formas. O resultado talvez não seja exatamente o fim da globalização, mas sim uma reorganização dela, digamos assim, em blocos econômicos que competem entre si. Talvez o ponto mais importante do alerta do FMI tenha a ver com a fragmentação financeira, então vamos focar nisso agora. A fragmentação do comércio é algo bem relevante, mas a fragmentação do sistema financeiro representaria uma transformação muito mais profunda. O dólar dos Estados Unidos continua sendo a principal moeda internacional. A maioria das transações de comércio internacional, das reservas em moeda estrangeira, das atividades bancárias entre países e das negociações de commodities ainda depende do dólar, mesmo que o papel dele venha enfraquecendo. E, curiosamente, o FMI destaca que o mundo continua fortemente centrado no dólar americano, embora existam desafios a essa dominância. O fundo afirma que, no momento, há pouquíssimas evidências de que os países estejam realmente abandonando o dólar. No entanto, o FMI alerta que a situação está mudando aos poucos, evoluindo com o tempo. Se os países passarem a temer cada vez mais que o acesso ao sistema financeiro baseado no dólar possa ser limitado por sanções dos Estados Unidos ou por outros tipos de pressão financeira, é natural que busquem alternativas. E fariam bem em fazer isso. Isso não significa necessariamente que o dólar esteja prestes a entrar em colapso. Mesmo assim, a diversificação gradual já começou. No mundo todo, países estão explorando alternativas de arranjos financeiros, embora, claro, esses arranjos exijam enormes recursos e grandes investimentos. A China ampliou o uso internacional do yuan em liquidações comerciais. Na verdade, o país busca fortalecer o papel da sua moeda no cenário global, enquanto as nações do BRICS, naturalmente, continuam discutindo sistemas de pagamento pensados para reduzir a dependência da infraestrutura financeira ocidental.
dependence on Western financial infrastructure, and that's where regional and local arrangements. É aí que os acordos regionais e locais vão ser úteis. Os bancos centrais também estão testando moedas digitais, enquanto os sistemas de pagamento regionais continuam se expandindo. Ao mesmo tempo, os bancos centrais aumentaram bastante as compras de ouro nos últimos anos por causa da volatilidade e da instabilidade no cenário geopolítico. O FMI destacou recentemente que esses movimentos ainda são pequenos, se comparados à enorme escala do sistema financeiro baseado no dólar. Mesmo assim, o próprio FMI diz que a fragmentação costuma acontecer de forma gradual e não de repente. Então é muito importante destacar que até o FMI está emitindo um alerta sutil, mas ao mesmo tempo bem claro e intencional, de que a fragmentação já começou. E não dá para esperar que isso aconteça da noite para o dia. É um processo que leva tempo e que, na verdade, já está em andamento. As relações comerciais mudam muito rápido. Elas mudam primeiro e depois vêm as mudanças nas relações financeiras. É justamente essa possibilidade que mais preocupa os formuladores de políticas dentro do FMI. Os acontecimentos recentes nos mercados globais de energia também reforçaram as preocupações com a fragmentação econômica. Segundo o FMI, a liberação das reservas estratégicas de petróleo ajudou a evitar aumentos ainda maiores nos preços do petróleo durante a guerra dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã. No entanto, muitos países hoje mantêm reservas de emergência menores do que no passado. E se ocorrerem novos choques geopolíticos, os governos podem ter menos capacidade de responder de forma eficaz. Como resultado, a segurança energética se tornou mais um grande fator de fragmentação econômica. Os países buscam cada vez mais diversificar seus fornecedores de energia. Procuram aumentar a produção interna, ampliar as reservas estratégicas e também encontrar rotas alternativas de transporte. A energia deixou de ser vista apenas como uma mercadoria econômica, por assim dizer. Ela é tratada cada vez mais como uma questão de segurança nacional, o que de fato é. A história oferece, claro, lições importantes sobre a fragmentação econômica. Durante a Guerra Fria, como alguns de vocês talvez saibam ou se lembrem, o comércio global é dividido entre blocos políticos e econômicos concorrentes. Pesquisas que analisam os padrões de comércio durante a Guerra Fria mostram que as barreiras entre o leste e o oeste reduziram o fluxo de comércio e impuseram custos econômicos de longo prazo para os dois lados. O FMI agora teme que uma versão moderna de uma Guerra Fria, com esse tipo de fragmentação, possa realmente reduzir o crescimento econômico, desacelerar a inovação, aumentar os custos de produção e enfraquecer a produtividade. A globalização gerou grandes ganhos de eficiência porque os países se especializaram nos bens e serviços que produziam de forma mais eficaz. Claro, a globalização também teve muitos lados negativos, e isso pode ser assunto para outro vídeo, porque eu acho realmente impressionante como as desvantagens da globalização foram ignoradas por tanto tempo. Mas a fragmentação acaba reduzindo também parte desses benefícios que a globalização conseguiu trazer para as nossas sociedades. O resultado pode ser um crescimento econômico mais lento, custos mais altos e menor produtividade em toda a economia global. O mais importante é que o FMI não está prevendo o colapso imediato da globalização, pelo menos por enquanto. Também não está prevendo o fim do dólar americano neste momento, mas está nos alertando que a economia mundial pode estar entrando em um período em que a competição geopolítica passa a influenciar cada vez mais o comércio, os investimentos, as finanças e, claro, as cadeias de suprimento, como já vimos no Estreito de Hormuz. Os países estão ficando mais cautelosos e as relações econômicas estão se tornando mais políticas. As ferramentas econômicas estão sendo usadas cada vez mais com objetivos estratégicos. Por isso, o FMI teme que, se esse processo continuar, e é provável que continue, a fragmentação do comércio acabe evoluindo para uma fragmentação financeira.
Se esse resultado vai realmente se confirmar, é claro que ainda é muito incerto. Mas, segundo um dos principais economistas do FMI, os riscos estão claramente aumentando. E é muito significativo que o próprio FMI esteja fazendo esse alerta. Sutil, mas muito importante. A economia global que vai surgir na próxima década pode ser bem diferente do sistema altamente integrado que dominou os últimos 30 anos. Se você gostou dessa análise rápida, curta o vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe suas opiniões nos comentários. Será que estamos vendo o fim gradual da globalização? Ou será que estamos apenas entrando em uma nova fase da ordem econômica global? Me conta aí nos comentários. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais. I'll see you in my next one. Take care.